Olá, bom dia pessoal. Eu sou a professora pedagoga Jura, atuo na educação há mais de 30 anos e tenho as especializações em educação especial, psicopedagogia e atendimento educacional especializado. Esse vídeo de hoje tem o intuito de falar e esclarecer algumas coisas a respeito do momento em que nós estamos vivendo e de alguns problemas, vamos dizer assim, enfrentados por pais e por pessoas que em casa com as suas crianças, com seus filhos, estão tendo devido à pandemia, devido às aulas online, devido às aulas remotas. Então, se percebe muito, inúmeros conflitos nessa questão e as pessoas estão meio que entrando em desespero e diagnosticando seus filhos com hiperatividade e às vezes acredito que não seja bem assim. Então, o objetivo desse vídeo hoje é esclarecer justamente sobre isso, algumas características específicas sobre hiperatividade, né? E algumas questões com relação à falta de limites também. Porque muitas vezes a falta de limites leva-se a acreditar que a criança é hiperativa. E a hiperatividade tem um diagnóstico neurológico, não é assim simplesmente uma criança que não obedece ou uma criança que é inquieta, ou não é assim, né? Tem coisas mais sérias por trás dessa questão. E isso veio a se agravar agora justamente por causa disso, por causa das atividades, das questões a serem feitas em casa. Os pais, eles não têm, na grande maioria, não dispõem de tempo suficiente para atender a criança na demanda necessária. E outra coisa também, eles não têm a didática, né? Eles não são professores, então, assim, não é culpa de ninguém esse fato, né? E aí que surgem, então, esses grandes conflitos com relação ao comportamento da criança, com relação à criança não cumprir as atividades escolares, e isso está gerando um desgaste muito grande, né? Uma coisa que a pandemia trouxe, esse enfrentamento diário dentro de casa, as famílias tendo que conviver em tempo integral, os filhos deixaram de participar de toda e qualquer atividade que faziam antes, seja futebol, seja judô, seja natação, ou seja, eles estão em casa o tempo todo, né? Eles estão em casa e é preciso com que eles façam as atividades escolares e é preciso com que ocupe o tempo dele também com recreação, com essa parte, porque isso faz parte da vida infantil, né? Faz parte da vida da criança e não tem como privá-las disso. Muito pelo contrário, tem que arrumar outras formas para esse entretenimento. Então, assim, eu vou falar hoje sobre a questão de hiperatividade e falta de limites, para que as coisas fiquem um tanto claras, assim, para quem não conhece, para quem acha que o fato da criança ser agitada e querer estar brincando o tempo todo, não conseguir ficar sentado para fazer uma atividade, já se caracteriza como hiperatividade. Não, não é assim que funciona. O transtorno e déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno neurobiológico e ele é caracterizado pela desatenção extrema, desorganização, comportamento impulsivo, inquietude. Isso na maior parte do tempo, não é de vez em quando ou quando tem que fazer alguma atividade um pouco mais chata, vamos dizer assim, né? Porque ela não para quieta, ela corre o tempo todo, ela quer brincar, ela quer... Gente, é normal, criança sadia não para quieta mesmo, né? Porém, tem alguns sinais desse transtorno de hiperatividade que tem que estar presente na vida da criança o tempo todo, não é de vez em quando, né? E são, assim, várias características que precisam se manter, elas devem ser mantidas, devem ser permanentes. Não é, de vez em quando ele se agita, de vez em quando ele não dorme, de vez em quando... Não, não é assim, né? Então, existem alguns tipos específicos dessa hiperatividade. Tem o tipo desatento, né? O tipo impulsivo e tem o tipo combinado, que são os dois juntos, né? Claro que o combinado ele é um pouquinho mais sério, um pouco mais
mas tudo tem solução, né? O tipo desatento, por exemplo, ele presta muito pouca atenção e comete erros assim com muita frequência. Ele não consegue ser atento, né? Não é porque ele não quer, ele não consegue. Ele tem dificuldades em se concentrar, em assistir uma palestra, de ler um livro, né? Às vezes ele parece não ouvir quando lhe dirigem a palavra, como se ele estivesse no mundo da lua, como se ele estivesse sonhando acordado, né? Ele não está presente ali. Ele tem dificuldade em seguir instruções, não porque ele é rebelde. Na maioria das vezes ele não lembra, na maioria das vezes ele esquece, né? As regras, né? Então ele prefere fazer as coisas do seu jeito, as coisas da sua maneira, né? Não mantenha... Isso acontece devido à dificuldade que ele tem em organizar o tempo, planejar as coisas com antecedência, né? Ele não consegue fazer essa coisa de uma forma natural, certo? Ele tem uma relutância em fazer tarefas que exigem uma concentração maior, uma concentração o tempo todo. Então, assim, ele sofre com isso porque ele não consegue fazer com que a cabeça dele funcione de uma forma, vamos dizer assim, linear, né? Ele tem uma alteração constante. Ele perde objetos, ele é desorganizado, ele esquece nome, as coisas dele geralmente são bagunçadas, ele se acha no meio da bagunça. Mas assim, pede para ele buscar tal coisa, primeiro ele vai mexer em tudo, vai focar, vai virar até que ele encontra aquelas coisas, esquece nome, esquece objetos, esquece compromisso, né? Ele esquece, por exemplo, compromissos diários, coisas de todos os dias. Ele não mantém aquela rotina no pensamento dele. Ele não consegue organizar de forma que, eu acordei hoje, eu tenho isso para fazer. Então, geralmente, essa pessoa que sofre disso, ela precisa manter algumas anotações para que seu dia siga uma rotina normal, vamos dizer assim. O hiperativo impulsivo. Ele se move o tempo todo, ele é inquieto, ele se mexe na cadeira, ele mexe as mãos, ele mexe os pés, ele balança, ele se sacode. A inquietude dele geralmente incomoda as pessoas que estão ao seu redor, né? Ele tem dificuldade em permanecer sentado, por exemplo, para assistir uma palestra. Na sala de aula, por exemplo, uma criança hiperativa é aquela que o material está sempre caindo da carteira, é aquela que ela vai tirar um lápis da mochila, ela tira todo o material até encontrar esse lápis, ela derruba no chão, ou seja, ela consegue provocar um estardalhaço na sala, né? E automaticamente desviando a atenção dos colegas que estão ao seu lado, né? Porque é uma coisa dele mesmo, né? Ele não faz isso por mal, não. É o comportamento dele que é assim mesmo, né? Ele sente-se incapaz de relaxar, de descansar. A musculatura dele geralmente é mais tensa, é mais rígida, né? E tá sempre, constantemente procurando o que fazer, onde fazer, alguma coisa para mexer, alguma coisa, enfim, que o ocupe, né? Apesar de começar, às vezes, muitas coisas ao mesmo tempo e não concluir, ele começa várias coisas e não termina nenhuma, né? Ele parece ser movido por um motor elétrico, tá ligado sempre no 220. Essa inquietude, essa agitação, ele não sente prazer nisso. Ele se sente incomodado também, principalmente quando ele percebe que ele não consegue controlar essa questão, que é além das forças dele, que é além da sua vontade, né? Ele tem muita dificuldade em aguardar a sua vez, né? Ele responde perguntas antes da conclusão da pergunta. Quando está numa fila, geralmente está desesperado pelo fato de ter que esperar a sua vez, de ter que esperar aquela ordem. E isso causa nele um sofrimento grande, né? E, consequentemente, as atividades do dia a dia, já que isso é uma coisa além da sua força, além da sua vontade. Só que eu vou deixar bem claro também que para uma criança ser diagnosticada com hiperatividade, essas características, pelo menos 5 delas, têm que ser constante na vida dessa criança. E em todos os âmbitos, não somente
no momento de fazer atividade escolar, não somente no momento que ele está brincando, não. Essas características, elas são permanentes o tempo todo, na vida social, na vida escolar, em casa, com os familiares. Então, assim, um diagnóstico precoce feito em casa, de repente, por pais, por pessoas que cuidam das crianças, ele é hiperativo, não tem jeito. Não, não é assim. O diagnóstico para hiperatividade é dado por médicos, né? Neurologistas, psiquiatras, e existe tratamento. Não são todos os casos que necessitam de um remédio, né? E tem casos onde eles são mais leves, que estipulando umas atividades para mantê-lo organizado dentro da sua condição, para mantê-lo ocupado, faça com que ele, com o passar do tempo, ele vai amadurecendo e ele vai conseguindo se organizar dentro dessas limitações que ele tem, né? Segundo estudos, indicam que pelo menos 5% da população brasileira sofre de hiperatividade, né? E outra coisa também, essa questão do tratamento, do remédio, ele só pode ser ministrado no caso de necessidade e receitada, claro, por médicos especialistas, né? E assim, vale a pena o pai e a mãe levar para uma consulta para um diagnóstico, se essas características forem constantes na vida da criança, certo? Isso faz com que a vida da criança se torne mais organizada, vamos dizer assim, e os pais não sofram tanto por não saber o que fazer, como fazer e tal, né? Porém, nós temos uma questão muito séria também, que não é nenhum transtorno, ele não é diagnosticado por especialistas, ele não é uma doença, que os psicólogos e psicopedagogos e terapeutas estão caracterizando como a síndrome do pequeno imperador, né? O que está acontecendo com essas crianças? Aí entra a questão da falta de limites, né? Que é uma questão muito séria mesmo, que vem acometendo muitas das nossas crianças. Essa síndrome do imperador, vamos dizer assim, os pais da geração atual, eles sentem uma necessidade narcisista, uma necessidade narcísica de fazer com que seu filho seja feliz o tempo todo. A minha criança não pode sofrer frustrações, o meu filho não pode sofrer traumas, eu tenho a obrigação de fazer com que meu filho seja feliz de qualquer forma, a qualquer custo. E isso tem gerado grandes prejuízos na questão emocional das crianças, na questão da maturidade das crianças. A gente percebe que as coisas em casa, elas são feitas assim, de uma forma que é a criança que determina o que fazer, quando fazer. Eu só posso fazer se o meu filho, depende do meu filho, depende da minha filha, vamos ver se eu consigo, quem sabe, e não é por aí. As coisas não são dessa forma, né? Então, assim, com essa questão, assim, extremamente preocupante por parte dos pais em fazer os filhos felizes, faz com que ele não deixe com que a criança amadureça emocionalmente e essa criança não vai saber lidar com frustrações, né? De jeito nenhum. Ela vai sofrer muito com relação à afetividade, né? E muitas vezes os pais fazem isso com medo de não ser amado pelo filho, pela filha, pensa, minha filha é uma princesinha, meu filho é um príncipe, e essas questões assim, ela vai além de uma forma carinhosa de tratar a criança. Ela vai afetar diretamente na forma de conduzir a vida dessa criança, né? Os psicólogos afirmam com toda veemência essa questão, que as crianças superprotegidas, elas se tornam pessoas aleijadas emocionalmente, né? E aí, o que acontece?
eles se tornam crianças, pessoas, no momento crianças, se tornarão adultos deficientes do ponto de vista psicológico, né? As crianças nossas de hoje em dia, elas são hiperestimuladas o tempo inteiro. O que nós vemos? Porque as crianças hoje são mais inteligentes, elas nascem sabendo tudo, né? O que acontece? Qual é a diferença da criança de hoje para nós, quando nós éramos crianças, na época que nós nascemos? As crianças de hoje, elas são hiperestimuladas desde a hora do nascimento. Tudo acontece de forma cada vez mais precoce. Porque meu filho tem 1 aninho, ele já mexe no celular, ele já gosta da galinha pintadinha, o celular, tablet, computador faz muito mal para a criança. Deveria ser proibido estimular as crianças com esses aparelhos, né? Elas se sentem hiperestimuladas, se tornam hiperagitadas e, consequentemente, sem limites. Porque a gente vê crianças pequenas, de 1 ano, 2 anos, que ela pega o celular para assistir um desenho, ela não gosta, ela fica com o dedinho passando e vai e abre coisas que não tem nada a ver, de rolar pela santa, ela joga o celular, não quer mais saber, porque não está correspondendo à expectativa dela. Isso é muito sério mesmo. Quando ela chega na fase escolar, o que acontece? Ela precisa que as suas necessidades sejam, vamos dizer assim, cumpridas, sejam atendidas de forma imediata. E isso não acontece, é impossível fazer isso. Não tem como, nem em casa e nem na escola, né? Então, assim, a partir do momento que elas começam a lidar com as frustrações, aparece aquele vazio emocional, a criança se torna um tirano, a criança se torna um ditador, e isso com pai, com mãe, com professor, com coleguinha, com irmão, né? Se torna uma criança birrenta, né? E isso dificulta e muito a vida dessa criança. Quando ela se tornar um adolescente, um pré-adolescente, que ela vai sentir esse vazio existencial que foi lhe tirado, porque tinha alguém ao seu lado suprindo todas as suas necessidades, tinha alguém ao seu lado atendendo ela em todos os momentos, em qualquer solicitação, essas coisas assim, ela vai sentir um vazio porque a vida não vai retribuir, não vai servi-la dessa forma. E aí cria esse grande vazio, né? Se tornando uma criança rebelde, uma criança ilimitada, e isso é uma das causas sérias de envolvimento com drogas. Isso está provado cientificamente já, então assim é bem sério, né? Então o que acontece hoje? A educação é família e a escola complementa a educação dada pela família, pelos pais, não o inverso. Não é a escola que educa e o pai se pode... Não é assim que funciona, né? A família educa, a escola complementa e assegura aquela questão. Uma coisa importantíssima para evitar essa falta de limites, para evitar essas birras, para evitar essa deficiência emocional, as crianças, elas precisam de um ritual, de uma rotina em casa, elas precisam ter essa segurança. Não é assim, acordamos, o que nós vamos fazer hoje? Vamos ver o que o nosso bebê quer fazer. Não é assim. Não é assim que funciona, né? Precisa ter esse ritual, precisa ter essa rotina, faz muito bem para a criança, dá a ela segurança, né? E também a hierarquia. Os pais mandam na criança, pois ela é menor e ela não tem condição de decidir nada. Ela está aprendendo, né? E uma coisa importante que fique claro também, que as crianças não são culpadas. As crianças vivem e seguem aquilo que lhe é ensinado, né? Então, se a criança se tornou uma tirana, foi porque deixaram ela ser assim. Se a criança se tornou uma criança rebelde, foi porque permitiram que ela ficasse assim. Então, limites e valores é imprescindível nessa questão, na educação dos filhos, né? É muito importante, eu diria que é o princípio de tudo, né? E assim, eu vou voltar um pouquinho e falar, só dando uma dica com relação ao transtorno de hiperatividade. Ele aparece na criança, ele é diagnosticado geralmente em quase 100% dos casos até os 7 anos de idade, né? Até aí já tem o diagnóstico se a criança é hiperativa, certo? Agora eu vou dar umas dicas aqui, bem rapidinho,
para manter a criança, vamos dizer assim, impor limites a ela e uma educação mais segura e mais firme, certo? Não tenha medo de impor regras, vocês são os adultos de casa, né? E cumpra as consequências das regras estabelecidas. Ai, não, porque eu falei que se ele fizesse isso, ele ia ficar de castigo, e de repente ele fez, mas eu não tô a fim de castigar. Não. Se você voltar atrás uma primeira vez, uma segunda vez, ele vai saber que ele tá mandando, que ele tá podendo, e que é só ele fazer uma birrazinha e tudo se resolve. Não fique importunando, repetindo toda hora, dizendo, olha, se você não fizer isso, vai sofrer isso, olha, se você... Não, não é assim que funciona também. Mantenha uma relação de autoridade, né, enquanto os seus filhos morarem com você. Mesmo quando eles se tornam adolescentes, quando se tornam adultos, olha, as regras aqui em casa são essas. Você cresceu, você sabe como funciona. Claro que todas elas podem ser revistas de acordo com a idade, de acordo com o amadurecimento da criança, do adolescente. Mas elas continuam sendo seus filhos e a casa continua sendo sua. Seja justo e coerente nas questões que você passar a ele. Não crie coisas, exceções, regras absurdas, impossíveis de serem cumpridas. Não. Coisas coerentes, coisas condizentes com a realidade e com a necessidade, com aquilo que você deseja que a criança, que seu filho faça, né? Aplique as mesmas regras aos visitantes. Por exemplo, veio o priminho, veio a priminha e hoje nós vamos poder extrapolar. Não, não vamos poder extrapolar, regra. E uma coisa bem importante é você fazer com que seu filho mesmo fale para as visitas, para os parentes, para os amigos, quais são as regras da casa, quais são as regras que funcionam aqui. Isso pode, isso não pode. Simples assim. Quando o filho for um pouco mais velho, um pouco mais maduro, dialogue com eles. Faça com que ele ajude você a criar as regras para ele se sentir uma pessoa respeitada. Poxa, minha vontade está sendo ouvida, minhas questões assim. Ele já pode participar e ver o que é coerência e o que não é coerência. O que é coerente e o que não é coerente, certo? Esclareça que as regras não valem só para dentro de casa. O fato de passear na casa de um parente, de um tio, de alguém assim, não dá a ele o direito de fazer o que em casa não é permitido. Não. Regra é regra para a educação, seja dentro ou fora de casa. E alertar os parentes, tios, padrinhos, avós, né? De que o filho deve seguir essas regras. É necessário para a educação, por ele mesmo, para que tudo se torne mais coerente, mais saudável, mais correto, né? E, por último, não desista, né? Porque a criança, ela é aluno por um tempo limitado, ela é estudante lá da catequese, da natação ou do violão por tempo determinado. E seu filho para a vida inteira, né? E eles precisam de pessoas que eles possam seguir para que a vida deles seja uma vida de uma forma mais tranquila, de uma forma mais sadia, né? E adultos maduros, bem resolvidos e que se dão conta de viver a sua vida e um dia educar os filhos dele, né? Então essas são algumas dicas falando dessa questão que preocupa muito pais e professores nesse período. Uma última colocação assim que nos preocupa muito com relação à sala de aula é que tem muitos pais hoje em dia, claro, não são todos, gente, que tudo que eles querem é o diagnóstico para o filho. Meu filho foi diagnosticado com tal transtorno, portanto a culpa não é minha, eu não vou fazer mais nada, eu não posso fazer mais nada. Não é assim que funciona. Antes de tudo, ele é seu filho. Depois ele é um aluno, depois ele é um ser da sociedade. A primeira sociedade que ele frequenta é a família, né? E se ele não conhecer as regras, se ele não for respeitado, se ele não for cuidado nessa primeira sociedade, não será na segunda, nas demais que ele será, tá? Um grande abraço a todos, espero ter ajudado. Até uma próxima.